vamos ao nosso quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Tá aí, o nosso tema de hoje do quadro traz uma boa notícia para os aposentados que contribuíram com o INSS antes do ano de 1994. Então, fique atento que uma bolada pode chegar na sua conta. Isso mesmo, é que o Supremo Tribunal Federal, tá, já aprovou a ação da revisão da vida toda. Essa revisão é uma forma de aumentar os benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, que inclui o tempo de contribuição anterior ao ano de 1994. E para tirar todas as suas dúvidas, as minhas também, eu vou conversar agora com a doutora Adriana Carvalho, que já está aqui no nosso programa. Tudo bom, doutora? Bom dia. Tudo bem, sim. Bom dia a todos. Prazerzão te encontrar de novo aqui, a senhora sempre esclarecendo dúvidas aí e trazendo vantagens, né, para o nosso telespectador. Sim. Doutora, vamos começar falando como é que vai acontecer essa revisão para a vida toda. Na hora que eu li, gente, que notícia boa, hein? Mas infelizmente eu vou ter que quebrar toda a sua alegria. Por quê? Porque realmente em fevereiro deste ano, nós tivemos a aprovação pelo Supremo por 6-5, concedendo esse benefício para os aposentados. Certo. Mas, infelizmente, aos 45 do segundo tempo, o ministro Nunes Marques, ele pediu vistas, não foi vista, foi outra palavra que eu me esqueci agora, né? E o que aconteceu? O julgamento que já estava feito e determinado, ele voltou para a estaca zero, certo? Mas, enfim, essa é a parte complicada da história. Vamos falar o que é a revisão da vida toda e quem, de fato, tem direito a ela. Bom, se o Supremo, a partir de agora, julgar favoravelmente, porque foi julgado, mas zerou, certo. Aí vai voltar para o julgamento presencial, porque foi feito de maneira virtual, aí vai voltar para o presencial, e nós torcemos para que realmente permaneçam os votos que sejam favoráveis aos aposentados. Bom, e quem tem direito a essa revisão? Aqueles que contribuíram com elevadas contribuições antes de julho de 1994. E aí eu preciso determinar alguns datas para fixar bem na sua cabeça. Por que julho de 94? Porque em julho de 94, Suiane, foi onde houve a conversão da moeda o RV para real. Certo. Então foi nesse momento que houve a conversão da moeda e uma lei estipulou uma mudança no cálculo desse benefício. A lei veio em novembro de 99 e disse assim: todos que vão se aposentar a partir de agora, não vai ser computado aquilo que ele contribuiu antes de julho de 94. Ou seja, Suiane, para quem está em casa e dizer, será que eu tenho direito ou não? É preciso entender o seguinte, como é o exemplo que eu te dei aqui. Imagine que alguém fosse gerente de um banco privado, e essa pessoa contribuiu antes de julho de 94, recebia 3, 4, 5 salários mínimos, não importa, né? Desde que não fosse o mínimo. E aí, essa pessoa, aconteceu algum fato na vida dela que fez com que ela perdesse esse emprego, perdesse a sua capacidade financeira e, para não ficar fora do mercado, ela voltou a contribuir, mas pelo menos com um salário mínimo. Só que quando ela veio se aposentar agora, há menos de 10 anos, tudo que essa pessoa contribuiu antes de julho de 94 simplesmente foi jogado fora, foi desperdiçado. Ou seja, essas contribuições que podiam aumentar a sua renda, elas foram desprezadas. E o fato delas terem sido desprezadas faz com que a remuneração da pessoa, o benefício, melhor dizendo, fique abaixo, fique pequeno. Então, isso é revoltante. E lembrando, esta revisão não se aplica a pessoas que recebiam um salário antes de julho de 94. Essa revisão, Suiane, ela é tão polêmica porque ela é chamada
revisão de exceção. Por que de exceção? Presta bem atenção. Como profissional, Suiane, certamente você entrou como estagiária, a tua remuneração era menor, aí você foi se qualificando, você foi fazendo curso e a sua remuneração vai crescendo ao longo da sua vida profissional. Só que essa revisão é o contrário. Entendi. Ela é uma revisão para quem no passado tinha elevadas contribuições, mas no decorrer da sua vida profissional, isso foi decrescendo. Então, quando essa pessoa foi se aposentar, depois de novembro de 1999, por que isso? Foi quando houve a alteração do cálculo, tá? Que não dá para a gente explicar aqui, que é algo também um pouco mais complexo. Mas quando a Lei 9.876, ela alterou o cálculo e aí prejudicou essas pessoas, descartando tudo antes de julho de 99. Então, assim, se você receber salário mínimo, pode esquecer que você não tem direito a essa revisão. Então, só para a gente concluir essa parte, né? Essa revisão são para pessoas que recebiam um salário alto antes de 94, acima de um salário mínimo. Sim. Não é isso? Sim, isso se aplica também, Suiane, aos aposentados e aos pensionistas, tá? Porque às vezes o segurado ele já faleceu, mas deixou a pensão e essa pensão pode ser revisada, tá? Entendi. E aí é preciso que quem tenha interesse em entrar com essa revisão, é preciso baixar do INSS o CNIS, a carta de concessão, para que ao você procurar ou a Defensoria Pública da União ou um advogado da sua preferência, esse advogado possa fazer a planilha de cálculos para saber se realmente o benefício vai aumentar. Porque muitos podem achar que aumenta e na realidade diminuir e aí fica pior, né? Tem outros critérios também para ter direito a essa revisão, né? Pode ter mais de 10 anos, tem um limite de estar aposentado ou não? Tem esse limite, sim. A própria lei previdenciária, ela prevê que quando você completa 10 anos da data do recebimento do seu benefício, você não pode mais ajuizar ou requerer qualquer revisão, tá? A não ser que sejam pequenos defeitos lá no ato da concessão. Mas isso também é meio complexo e é muito mais difícil das pessoas compreenderem. Mas o fato é que eu me aposentei hoje, certo? Então, daqui a 10 anos, antes de completar exatamente 10 anos, eu posso fazer qualquer revisão. Agora, se já passou deste período de 10 anos, aí acontece o que a gente chama de decadência, período decadencial, e não é possível mais requerer a revisão. Esse tempo também vale para pensionista? Sim, sim. É o mesmo tempo, né? É o mesmo tempo. E, doutora, e para quem está assistindo a gente agora, que eu me encaixo nisso que a doutora está falando, como é que eu faço para ir atrás disso? Muito bem, como eu falei, se você percebe que a sua remuneração está abaixo, Suiane, porque quem de fato pagava muito, ele sabe que pagava muito e sabe que quando se aposentou recebeu pouco. A pessoa percebe que ela tinha contribuições elevadas, né? Não é uma pessoa que tem um salário mínimo, será que eu tenho direito a isso? Não. São pessoas que tiveram altas contribuições e estas pessoas sabem que no ato de se aposentar ficaram estarrecidas com aquele valor abaixo, né? Então, assim, como que a pessoa deve fazer? Primeiro é procurar um especialista na área previdenciária, tá? Infelizmente, não é qualquer especialidade jurídica que vai dar a resposta correta. É preciso procurar um advogado previdenciarista que faça revisões previdenciárias para você ter certeza, porque não se pode entrar com estas ações sem o cálculo, Suiane. É o principal, é a planilha de cálculo para verificar se realmente você tem esse direito e recebeu os 5 anos retroativos. Geralmente é para quem trabalhou em empresa privada. Sim, esta revisão é para aquelas pessoas que foram funcionários, pode ser de sociedade, de empresas públicas também, desde que sejam regidos pela CLT, tá? Então, você, profissional, que ao longo de toda a sua carreira profissional exercia trabalho com elevadas remunerações antes de julho de 94 e há menos de 10 anos se aposentou e viu que a sua remuneração, o seu benefício é inferior àquilo que você esperava, você pode sim requerer uma revisão, né, fazendo este cálculo para se certificar de não pedir um benefício e ter a decepção de ter redução, certo? Porque o INSS
ele pode refazer os cálculos e verificar que você está recebendo além. Entendi, e aí, você ainda vai ter que devolver. Meu Deus, então tome muito cuidado, viu, minha gente? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Doutora, só pra gente encerrar, é um processo demorado, é o que acontece rápido, tem burocracia? Nós estávamos muito felizes, inclusive eu fiz até um videozinho comemorando essa vitória dos segurados, aposentados e pensionistas. Mas, infelizmente, a gente levou um balde de água fria com essa interrupção do Supremo Tribunal Federal, mas a gente está na torcida de que dessa vez as coisas aconteçam a contento. A gente sabe que o governo está botando o pé no freio, porque realmente a despesa vai aumentar, né? Não é tanto, porque não são muitos, é como eu te falei. Sim. É uma revisão de exceção, não é todo mundo que tem minoria, direito. É uma né? minoria, muito bem. E a cada dia que o STF demora em julgar isso, mais segurados vão perdendo esse direito. Aqui o tempo vai passando, né? E aí... Isso, a pessoa vai passando os seus 10 anos, que é o direito que ela tem de entrar. Então, assim, a gente torce pelo bom senso do Supremo Tribunal Federal para que julgue definitivamente isso e dê favorável àqueles que realmente, porque é uma justiça que se faz, é uma justiça que se faz com aqueles que tiveram altas contribuições e, infelizmente, no ato de se aposentar, receberam muito aquém daquilo que era devido. Olha aí. Tá bom, então, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos.